No Brasil, a palavra anistia não representa impunidade, mas pelo contrário, ela representa reconstrução. Ela foi o gesto que permitiu ao país se reerguer após períodos sombrios, o passo necessário para encerrar capítulos dolorosos e também abrir caminho para o reencontro entre irmãos separados pela política. Foi com a anistia, por exemplo, em que o Brasil pôde virar a página dos anos de chumbo, trazendo de volta os seus exilados, pacificando os que pegaram em armas e encerrando perseguições que ameaçavam se tornar eternas. Foi um marco de maturidade institucional, que permitiu a todos, tanto da esquerda quanto da direita, retomarem o convívio democrático, mesmo com todas as feridas ainda abertas. Hoje, diante dos acontecimentos do 8 de janeiro de 2023, a discussão sobre uma nova anistia volta à mesa. E o que está em jogo, mais uma vez, não é o passado, é o futuro. A anistia, ela é um convite à pacificação nacional, uma oportunidade para evitar que o Brasil afunde no ciclo de vingança, divisão e também rancor. Nesse pequeno e simples documentário, vamos relembrar como a anistia moldou momentos decisivos da nossa história, como foi aplicada a personagens controversos e por que ela ainda é, até hoje, um dos instrumentos mais poderosos para unir um país em pedaços. A palavra anistia tem origem no grego amnistia, que significa esquecimento. No campo jurídico, ela representa o perdão concedido pelo Estado a pessoas que cometeram determinados crimes, geralmente de natureza política. A sua principal característica é a extinção da punibilidade, ou seja, o crime continua existindo em tese, mas a pessoa não pode mais ser processada, julgada ou até mesmo punida por ele. Diferentemente do indulto, que é um perdão individual concedido normalmente pelo presidente da República, a anistia, ela é coletiva. Ela tem o caráter mais amplo e deve obrigatoriamente ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de uma lei. Ela pode alcançar centenas ou até milhares de pessoas de uma só vez, como ocorreu em diferentes momentos da história brasileira. No ordenamento jurídico nacional, a anistia é prevista no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal de 1988 e garante sua admissibilidade em certos casos, mas também impõe limites. Ao entendimento jurídico controverso sobre se crimes como tortura e terrorismo, por exemplo, poderiam ser anistiados, uma vez que o mesmo artigo constitucional afirma que tais crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Apesar disso, interpretações do Supremo Tribunal Federal, ao longo das décadas, têm sustentado, em determinadas circunstâncias, a abrangência da anistia, mesmo nesses casos. Historicamente, a anistia ela é aplicada em contextos de transição política, como, por exemplo, após ditaduras, guerras civis ou rupturas institucionais. Sua principal justificativa é promover a pacificação social e permitir a reintegração de opositores ou participantes de regimes anteriores à nova ordem política. No entanto, essa mesma característica a torna um instrumento profundamente político e, por vezes, delicado. Afinal, ao conceder perdão, o Estado precisa decidir quem será alcançado por esse gesto de reconciliação. Muitas vezes, isso significa incluir pessoas cujos atos ainda causam certa controvérsia. Mesmo assim, essa abrangência ela é justamente o que torna a anistia eficaz. Ela não escolhe lados, ela escolhe encerrar conflitos. No Brasil, a anistia ela já foi usada como ponte para a paz, permitindo que o país deixasse para trás períodos de violência e divisão. Em nome da estabilidade nacional, e até mesmo figuras envolvidas em atos extremos foram incluídas, porque a prioridade era restaurar o convívio democrático e também construir um novo começo. É um preço alto, mas que frequentemente se mostrou necessário para garantir o bem maior da nação, a paz. Em 1945, com o declínio do regime ditatorial de Getúlio Vargas, conhecido como o Estado Novo, o Brasil testemunhou a sua primeira grande anistia política. O Estado Novo, instaurado em 1937, ele foi um período marcado pela supressão de liberdades individuais, pela centralização extrema do poder e também pela perseguição a opositores políticos, sobretudo comunistas, socialistas, integralistas e membros da oposição liberal.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial e também a derrota dos regimes totalitários na Europa, cresceu dentro e fora do Brasil a pressão por uma redemocratização. Vargas, que havia se aliado aos Estados Unidos e também aos aliados, ele não conseguiu sustentar por muito tempo a contradição de governar autoritariamente em um mundo que clamava por democracia. Em outubro de 1945, ele foi deposto por militares, muitos dos quais haviam sido os seus antigos aliados. E logo em seguida foi decretada a anistia aos presos políticos e também aos exilados. Essa anistia ela teve um forte simbolismo. Foi o primeiro gesto institucional do novo regime para sinalizar o fim do autoritarismo e também a abertura de um novo ciclo democrático. Muitos líderes políticos que estavam presos, como Luiz Carlos Prestes, foram libertados e puderam voltar à sua vida pública. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, até então na clandestinidade, ele foi legalizado por um curto período. No entanto, essa anistia também teve as suas limitações. Embora perdoasse os perseguidos políticos, ela não tratava das violações cometidas pelo Estado contra esses indivíduos. Torturas, prisões arbitrárias e censura continuavam sem responsabilização. Era uma anistia que perdoava os crimes cometidos pela oposição ao regime, mas não responsabilizava os abusos cometidos pelo próprio regime. A anistia de 1945 estabeleceu um precedente importante. No Brasil, a transição política costuma vir acompanhada de perdão, mais raramente de justiça completa. Foi o início de uma cultura de esquecimento institucionalizado que voltaria a se repetir em outros momentos cruciais da nossa história. A anistia de 1979 é, sem dúvida, a mais conhecida da história do Brasil. Ela foi concebida em um momento decisivo. O início da transição do regime militar, que perdurava desde 1964, para a reabertura democrática. Após 15 anos de regime militar marcado por certa censura, perseguições, prisões e algumas delas ilegais, além de tortura e também desaparecimentos, crescia dentro da sociedade civil o clamor por liberdade e também reparação. Desde o início dos anos 1970, familiares de presos e também desaparecidos políticos, artistas, intelectuais, estudantes e movimentos organizados passaram a pressionar o regime por uma anistia ampla, geral e restrita. Um dos principais expoentes desse movimento foi o Comitê Brasileiro pela Anistia, liderado por figuras como Terezinha Zerbini, cuja voz ecoava a de milhares de brasileiros exilados, presos ou até mesmo silenciados. A resposta do regime veio em 28 de agosto de 1979 com a promulgação da Lei nº 6.683. Veio a tão sonhada e clamada anistia ampla, geral e restrita. A anistia beneficiou opositores do regime que haviam cometido crimes políticos e outras ações, como, por exemplo, sequestros, roubos a bancos e até mesmo ações terroristas. A anistia beneficiou muitos indivíduos exilados que puderam retornar ao país. Entre eles, destacam-se os nomes como Leonel Brizola, Miguel Arraes e Fernando Gabeira. Mas a grande polêmica veio do outro lado. A mesma anistia também perdoava os agentes da repressão, militares, policiais e membros do aparato estatal, já que ela era ampla, geral e restrita. Essa dupla anistia ela foi vista por muitos como um pacto necessário para o Brasil seguir em frente, ao mesmo tempo em que cedia às pressões por abertura democrática. O regime militar também assegurava proteção para os seus agentes. Foi uma decisão difícil, mas que permitiu encerrar um capítulo de confrontos e iniciar um outro de reconstrução. A justiça de transição ideal talvez não tenha sido alcançada, mas em troca, o país conquistou estabilidade e também evitou revanchismos que poderiam reacender o caos. O impacto dessa escolha ainda repercute. Décadas depois, o debate sobre a possibilidade de revisar a lei, especialmente nos casos mais graves, continua a dividir opiniões. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal em 2010 reafirmou a validade da Lei da Anistia, reconhecendo a sua importância no processo de redemocratização. E mesmo diante de críticas internacionais, como as da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
O Brasil, ele optou por preservar um pacto que permitiu a transição sem rupturas. A anistia de 1979 foi o ponto de partida para a volta da democracia e também, embora tenha deixado lacunas, evitou que o país mergulhasse em uma espiral de acusações e perseguições sem fim. Em momentos assim, é preciso reconhecer que, em lados opostos de um mesmo conflito, há sempre excessos cometidos. E por mais doloroso que seja, o perdão coletivo, ele é muitas vezes o único caminho possível para a paz. Após a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, o debate sobre os limites da anistia de 1979 permaneceu aceso. A nova república buscava construir instituições democráticas sólidas, mas ainda carregava as marcas do governo militar. Nesse cenário, os militares e também agentes do antigo regime passaram a buscar o reconhecimento formal de seus serviços prestados à nação, exigindo indenizações, promoções e também benefícios através da Lei da Anistia. Durante os anos 1990 e 2000, o Estado brasileiro ele foi pressionado por diferentes grupos que se consideravam injustiçados ou esquecidos pela transição democrática. Entre esses estavam os militares de baixa patente e civis que haviam sido afastados, reformados ou até mesmo punidos administrativamente durante o período de exceção. Muitos deles alegavam que suas carreiras haviam sido prejudicadas por perseguições políticas internas ao próprio regime ou por conflitos institucionais. A primeira grande movimentação nesse sentido ocorreu com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, criada em 2001 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas que ganhou protagonismo na era Lula, sob o comando do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A comissão ela passou a julgar casos individuais e também coletivos, deferindo indenizações e reconhecendo direitos a milhares de pessoas, não apenas opositores do regime, mas também servidores e militares ligados à ditadura. Entre os beneficiados estavam oficiais reformados, funcionários públicos, policiais e agentes do sistema que alegaram ter sido injustamente punidos ou até mesmo desligados por questões políticas internas. O argumento central era que esses indivíduos haviam sido vítimas de disputas ideológicas ou institucionais, mesmo que, em muitos casos, tivessem participado diretamente da máquina de repressão do Estado. Essa interpretação ampliada do conceito de perseguido político gerou forte reação por parte de juristas, historiadores, vítimas do regime e também familiares de desaparecidos. Para esses críticos, a concessão de anistia e indenizações a agentes do próprio regime era uma distorção perversa do processo de justiça de transição. Era como se o Estado estivesse premiando quem havia violado direitos humanos, colocando no mesmo patamar torturado e também o torturador. Em muitos desses processos, os argumentos usados eram frágeis e envolviam pouca ou até mesmo nenhuma comprovação concreta de perseguição política. Ainda assim, o número de benefícios concedidos a militares e agentes da repressão cresceu significativamente, gerando uma pressão orçamentária e também um novo embate político entre os que desejavam aprofundar a revisão do passado e os que insistiam em virar a página. Bom, essa disputa ganhou contornos ainda mais simbólicos quando alguns militares reformados passaram a ostentar publicamente os benefícios recebidos, enquanto vítimas do antigo regime continuavam em luta por reconhecimento. O Brasil, diferentemente de países como Argentina e Chile, evitou o caminho de julgamentos dos crimes da repressão. Em vez disso, escolheu um modelo de anistia ampla e restrita. A anistia da nova república foi um passo decisivo para consolidar a democracia e também garantir a estabilidade institucional do país. Ao invés de promover um ajuste de contas que poderia aprofundar divisões, optou-se por um caminho de reconciliação nacional. Essa escolha não significou ignorar o passado, mas priorizar um futuro de convivência pacífica, onde antigos adversários pudessem construir, juntos, uma nova etapa na história brasileira. O século XXI renovou o debate sobre anistia no Brasil, recolocando o tema no centro das discussões políticas e também sociais. Longe de ser aí um ponto pacífico, a anistia passou a ser vista não apenas como um instrumento jurídico, mas como um caminho necessário
para a pacificação nacional e também a construção de uma democracia mais sólida. Em tempos de polarização, ela continua sendo lembrada como uma ferramenta que evitou rupturas violentas e também permitiu que o país avançasse em direção à estabilidade institucional. A atuação de órgãos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos deu um novo impulso ao tema. Em 2010, a Corte condenou o Estado brasileiro no caso Guerrilha do Araguaia, sustentando que crimes como desaparecimentos forçados, eles não poderiam ser protegidos pela anistia, por serem imprescritíveis. A decisão, embora relevante no plano simbólico, não anulou a importância histórica da lei da anistia brasileira, o marco de reconciliação nacional aprovado em 1979, que permitiu o retorno de exilados, a libertação de presos políticos e também a diminuição de tensões em um momento crítico da nossa história. Já o Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano, ele confirmou a viabilidade, ou seja, a validade da lei, destacando seu caráter político negociado. A Corte entendeu que a anistia foi fruto de um entendimento entre forças em conflito e que seu rompimento poderia reabrir feridas difíceis de cicatrizar. Essa decisão, apesar das críticas, reforçou a ideia de que o Brasil escolheu, naquele momento, a via da paz sobre a da revanche. A criação da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, em 2011, complementou esse processo. O seu papel foi essencial ao documentar violações de direitos humanos e também ao preservar a memória das vítimas da repressão. Em vez de representar uma ruptura com a anistia, a comissão ela se constituiu como parte de um processo mais amplo de amadurecimento democrático, no qual lembrar não significa punir, mas sim construir um futuro mais justo e consciente. Embora muitas de suas recomendações não tenham sido implementadas, o trabalho da comissão fortaleceu a cultura de respeito aos direitos humanos e também ampliou debates sobre os limites e os méritos da anistia. Em um país marcado por cicatrizes profundas, reconhecer o passado sem fomentar o ódio é um passo corajoso e necessário. Durante esse período, o Brasil também viveu intensas discussões sobre símbolos e homenagens ligados ao regime militar. As disputas em torno de nomes de ruas, estátuas e memoriais da resistência revelam que a memória coletiva está em constante construção. Em meio a isso, a anistia continua sendo um alicerce para a convivência democrática, ao permitir que diferentes lados de uma mesma história possam coexistir em paz, sem a sombra permanente da retaliação. Mais recentemente, o Brasil voltou a debater com intensidade e polarização o tema da anistia. E dessa vez o foco está nos acontecimentos do dia 8 de janeiro, quando manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais invadiram e também depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O episódio, rapidamente classificado como uma tentativa de golpe de Estado por autoridades e setores da imprensa, desencadeou uma das maiores operações de repressão e judicialização da história recente do país. Milhares de pessoas foram presas, muitas delas ainda nos primeiros dias após os atos, enquanto acampavam em frente aos quartéis. Parte significativa dos detidos permaneceu em prisões preventivas por meses, aguardando julgamento. A condução desses processos gerou diversas críticas de juristas, advogados e organismos de direitos humanos, que apontaram para abusos, falta de individualização das condutas e também do uso político do sistema de justiça. Nesse contexto, ganhou força a proposta de uma nova lei de anistia, voltada aos envolvidos nos protestos do 8 de janeiro. Parlamentares da oposição apresentaram projetos visando perdoar os manifestantes que não cometeram crimes violentos ou até mesmo que foram enquadrados de forma genérica em acusações de atentado ao Estado Democrático de Direito. A defesa da anistia ganhou apoio de diversos setores conservadores e religiosos que consideraram desproporcionais as penas aplicadas e também denunciam uma perseguição política disfarçada de legalidade. A proposta, contudo, foi imediatamente rechaçada pelo governo federal e por partidos da base aliada. O presidente Lula afirmou publicamente que não haverá anistia para golpistas, em eco à campanha feita décadas antes
por familiares das vítimas da ditadura. Setores do Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, também demonstram resistência, entendendo que anistiar tais atos seria um precedente perigoso que poderia enfraquecer a autoridade democrática. No entanto, o debate reacendeu os fantasmas da anistia de 1979. Para os críticos da nova proposta, há um risco de se repetir o erro histórico de perdoar crimes graves em nome da pacificação nacional. Já para os defensores, trata-se de garantir um tratamento proporcional e justo diante do que considera uma judicialização exagerada e politicamente motivada. Assim, o Brasil se encontra mais uma vez diante de uma oportunidade histórica: utilizar a anistia como instrumento de pacificação nacional e fortalecimento da democracia, em vez de aprofundar divisões e também alimentar ressentimentos. O país pode optar por um caminho de reconciliação que reconhece os excessos cometidos, mas aposta também no perdão como uma forma de seguir adiante. Em tempos de polarização intensa, discutir anistia não é sinal de fraqueza institucional, mas de maturidade política. Mais do que nunca, ela se revela imprescindível, não como símbolo de impunidade, mas como um gesto de grandeza, capaz de unir o Brasil em torno da paz e da estabilidade e do futuro. A discussão sobre anistia não é apenas uma análise do passado nem uma resposta momentânea a crises políticas. Ela representa, sobretudo, uma janela para o futuro e também um reflexo de como a sociedade brasileira encara sua própria história e os seus valores democráticos. Ao longo das décadas, o Brasil oscilou entre o desejo de justiça e também o apelo à reconciliação, entre punir para não repetir e perdoar para seguir em frente. Mas até que ponto é possível reconciliar essas duas forças sem comprometer o tecido democrático? A nova proposta de anistia, centrada nos acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023, levanta questões fundamentais sobre o equilíbrio entre ordem e liberdade. Seus defensores alegam que o país atravessa aí um momento de autoritarismo institucional, onde decisões judiciais elas simplesmente extrapolam os limites constitucionais, muitas vezes sem o devido contraditório, o processo legal. Para eles, conceder anistia seria um gesto necessário para frear abusos, libertar inocentes e proteger o direito à manifestação, mesmo quando controversa. Já por outro lado, os que se opõem à anistia argumentam que o Brasil precisa criar precedentes de responsabilização firme contra ataques ao regime democrático. Para esses setores, perdoar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro equivaleria a normalizar a violência política e também estimular a reincidência. Eles veem no combate rigoroso a tais ações um marco de proteção ao Estado democrático de direito e também um sinal de maturidade institucional diante das ameaças autoritárias. Diante deste impasse, emergem caminhos alternativos. Um deles seria uma anistia parcial, limitada a casos em que não houve violência ou depredação. Outro seria garantir o devido processo legal com ampla defesa, individualizando condutas e também revisando prisões e condenações precipitadas. Também há quem proponha uma comissão independente para revisar os processos e também indicar excessos ou até mesmo distorções jurídicas. Independentemente da solução adotada, o debate sobre anistia escancara as fragilidades institucionais do Brasil e também a dificuldade de consolidar uma democracia verdadeiramente inclusiva, transparente e justa. O país continua sendo um palco onde se disputa não apenas o presente, mas a memória e também o futuro. As decisões tomadas agora ecoarão por décadas, e o modo como a sociedade brasileira escolhe perdoar ou punir dirá muito sobre os caminhos que ela está disposta a trilhar. Ao final de tudo isso, nos resta uma reflexão. Estaremos diante da oportunidade de escrever uma nova página de reconciliação nacional, como tantas outras que marcaram momentos decisivos na nossa história. A anistia, longe de representar omissão, pode ser a escolha corajosa por um futuro menos conflituoso e mais pacífico. Ao perdoar, o Brasil não esquece, mas demonstra sabedoria ao colocar a união e a estabilidade acima da vingança. O desfecho dessa história está sendo traçado agora, nesse exato momento, e dependerá não apenas das instituições, mas da disposição de cada cidadão em reconhecer que a paz também é construída com gestos de perdão e grandeza.
Ao longo da história do Brasil, a anistia se mostrou uma das ferramentas mais eficazes para desarmar os espíritos e também encerrar ciclos de confronto e permitir que o país voltasse a andar com suas próprias pernas. Não é um instrumento de impunidade, mas sim de reconciliação. Um gesto político e jurídico que, acima de tudo, reconhece a necessidade de virar a página sem rasgar o livro da história. Foi assim em 1979, quando milhares de brasileiros que haviam pegado em armas contra o Estado, participado de sequestros, assaltos a bancos, atentados com explosivos e ações clandestinas foram anistiados. Eram tempos extremos e, mesmo assim, o Congresso Nacional, em acordo com a sociedade, entendeu que era preciso dar um basta ao ciclo de perseguições e violência. Aqueles que ontem empunhavam armas contra o regime passaram no dia seguinte a fazer parte da vida política e também institucional do país. E o Brasil não acabou por causa disso. Ao contrário, ele seguiu adiante mais forte. E hoje, novamente, nos deparamos com a chance de praticar esse mesmo gesto de grandeza. A anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 não significa concordar com o que aconteceu, mas sim reconhecer que não se constrói paz com vingança, que o caminho da democracia não pode ser guiado simplesmente pelo revanchismo e que todos têm o direito de reconstruir a sua vida e também a sua dignidade. Por isso, se você acredita no poder da reconciliação e também na necessidade de pacificar o país, inscreva-se agora no canal Impávido Colosso. Ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe com todos que ainda têm dúvidas sobre o verdadeiro valor da anistia. Aqui nós mostramos a história como ela é, sem filtro e sem medo.